Advertência. Olá, seres que brilham, namastê, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Núbia Michela, aqui do campus IFPE Barreiros, e nós estamos com o projeto Pro IFPE. Neste projeto, nós, professores aqui do campus, iremos resolver questões do Enem de 2020. Claro que cada um vai abordar a sua área. Eu, particularmente, sou a professora de Sociologia e vou trazer também algumas citações, ou melhor, nessa videoaula, apenas uma citação para a redação. Lembrando sempre que a prova de linguagens é uma prova que exige que nós possamos ler o mundo, ou seja, ler o nosso contexto sociocultural. É isso mesmo. Portanto, não esqueçamos que nesse primeiro dia, que é a prova de ciências humanas e suas tecnologias associada à redação e à prova de linguagens, vocês devem compreender o contexto sociopolítico, cultural e econômico da sua realidade e, claro, também do passado. Então, é um momento ímpar para que vocês tenham uma boa leitura do mundo. Lembrando também que nesse meu vídeo canal existem outras aulas que foram gravadas no ano passado para que o nosso aluno pudesse aí obter uma nota melhor no Enem. Então não deixa de acessar a playlist que está aí selecionada com o projeto Pro IFPE. Eu desejo a vocês uma excelente videoaula e mais do que isso, a aprovação no Enem. Então, sucesso, brilhem sempre e iluminem o mundo. Meus seres que brilham, lá na prova do Enem, você tem um número de questões que são destinadas às ciências humanas e suas tecnologias. Elas tendem a começar lá pela questão de número 46 e encerram na questão de número 90, ou seja, vocês terão 45 questões destinadas a elas, à filosofia, à história, à geografia e, claro, à sociologia. Lembrem-se que estas questões, elas acontecem de forma misturada, mesclada. Então, você vai ter aí uma questão de história que tem uma pegada sociológica ou geográfica e, inclusive, filosófica, como também você vai ter muitas questões que são de filosofia e você vai imaginar que a carga ali também há um viés sociológico. Então, nas ciências humanas, há uma mistura nesse comportamento, né, da maneira como as questões são elaboradas. Isso é parte da estratégia metodológica que o Enem assume para que o aluno possa entender o contexto sociocultural sempre de maneira integrada. Então não esquece. Aqui você tem os assuntos mais cobrados em sociologia. Eu não vou explorar de uma maneira, vamos dizer assim, mais detalhada. Estou destacando aqui para que vocês possam ir atrás desse conteúdo, inclusive aqui no nosso canal, e procurar outros materiais complementares. Mas é importante que vocês percebam que quando há uma abordagem da sociologia, há uma tendência a que esses temas apareçam, que são eles a cultura material e imaterial. Inclusive eu tenho uma aula sobre patrimônio cultural. Você tem a dimensão da cultura e seus valores, a questão da identidade cultural sendo tocada, as relações entre indivíduo e sociedade e, desse modo, os autores clássicos que abordam essas relações. Você tem os diferentes movimentos sociais aparecendo nas questões do Enem. Você tem um tópico da democracia que é bastante cobrado, inclusive caiu no Enem de 2020. Também a questão dos movimentos caiu e a gente vai tratar aqui. Você tem sempre uma questão que volta lá para falar do capitalismo e globalização, que é um tema que tanto a geografia como a história também abordam. Você tem sempre uma questão, né, sobre sociologia do trabalho, inclusive nessa versão do Enem de 2020 essa questão aparece. Há também uma menção a essa diversidade sexual. Aqui não apareceu, mas falou sobre a minoria, a questão da mulher no ambiente de trabalho. Então você vai ter uma questão que toca em 3 temas juntos. Você normalmente pode conseguir aí enxergar uma questão que aborda a mídia, a questão da internet e a indústria cultural. Também trabalhei uma aula num canal sobre isso. Você tem algum aspecto da sociologia contemporânea. Aqui eu posso até apostar como uma parte das dicas de citação do Enem que eu vou trazer.
e você tem referência sempre à dimensão política, ao poder, o Estado. E aconteceu e apareceu esse tema também nessa versão do Enem de 2020. Vamos lá então, meus seres que brilham. Estou aqui pegando o caderno do primeiro dia, o caderno azul, esse do Enem de 2020. A questão que eu escolhi é a questão de número 48. Vamos fazer a sua leitura? Então acompanhem comigo. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização do mundo do trabalho vem ocorrendo. Opa, então uma questão de sociologia do trabalho, o que já aborda aqui que há uma acentuada feminização. Então vamos circular. Sigamos. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Olha aí agora, entretanto, essa presença feminina se dá mais nos espaços dos empregos precários, onde a exploração, em grande medida, se encontra mais acentuada. Olha aí o enunciado da questão. Vamos um texto que está no livro Infoproletários, organizados pelo Ricardo Antunes, esse autor que é referência na sociologia do trabalho. Esse livro também é muito importante que vocês deem uma lida. Tem várias questões sendo colocadas ali e que são da sociologia contemporânea e merecem atenção. Depois eu dou outras dicas. Vamos ver o comando da questão. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade em virtude das. Olha aqui as questões, vamos lá. Letra A. Estagnação de direitos adquiridos e do anacronismo da legislação vigente. Vejam só, meus lindos e minhas lindas, ele está dizendo que embora a participação da mulher tenha aumentado, essa participação no mercado do trabalho ainda se dá em empregos precários e onde há uma forte exploração. Aqui não tem, na questão, não tem falando de estagnação de direitos adquiridos, nem fala da legislação. Então, essa questão aqui, ela está errada, né? Não é esta alternativa. Vamos para B. Manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. Olha, acendeu a nossa luz verde. Há uma manutenção da situação, da condição geral, ou seja, nada mudou no sentido gerencial, né? Quem é gerencial? É esses cargos de pessoas que ocupam a gestão, a gerência, o controle e dos padrões de socialização familiar. Bom, vamos deixar essa questão aí, que já acendeu a nossa luz verdinha, imaginando, né, que é possível ser, mas vamos agora descartar as outras, então, não é? Letra C. Desestruturação da herança patriarcal e da mudança do perfil ocupacional. Bom, aqui no texto não fala de herança, né, de que há uma desestruturação. Ao contrário, está falando que mesmo tendo a inserção das mulheres no ambiente de trabalho, ainda é pouco suficiente para que elas alcancem bons cargos, ou seja, consigam melhores salários. Então, não se trata dessa desestruturação da herança patriarcal. Então, vamos cortar isso aqui também. Letra D. Disputas na composição sindical e da presença na esfera política partidária. Olha só, o texto em nenhum momento fala de sindicato, não fala que há uma disputa das mulheres para participar nessa composição. E nem fala das mulheres inseridas em partidos políticos, já que é uma esfera política partidária. Então, também não é esta aqui. Vamos ver a letra alternativa E. Exigências de aperfeiçoamento profissional e de habilidades na competência diretiva. Olha só,
O texto não trata sobre as exigências de que as mulheres se tornem melhores profissionais, né? Que elas desenvolvam algumas habilidades, né? Para gerir esses cargos mais altos, né? De diretoria, de gerência mesmo. Então, não se trata disso. O texto vai mostrando, inclusive, que as mulheres, mesmo elas tendo aí tem crescido sua participação, elas ainda ocupam cargos inferiores, né, empregos precários, né, e onde há uma exploração em grande medida acentuada. Então a gente retorna, né, a alternativa correta era a alternativa B, na qual já acendeu a nossa luzinha, porque você está vendo que no ambiente, no mercado de trabalho, ainda há uma manutenção da situação, né, desse ambiente patriarcal, do status quo, ou seja, não houve uma mudança dos cargos de gerência e diretoria que ainda são ocupados por homens. Então, os padrões de socialização familiar, eles continuam vigorando também no mundo do trabalho. Então, é isso. Vamos para a próxima questão. Vamos para mais uma questão. Agora é a questão de número 63. Acompanhe comigo a sua leitura. Desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio, negar o ócio, veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. Então, esta questão, ela se coloca na dimensão da sociologia do trabalho. É um texto que nos leva a pensar no Max Weber e no seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A gente vai entender que o texto vai mostrar que há transformações incorporadas na categoria do trabalho ao longo do tempo. E quando você pega o livro de história, você consegue ver essa transição, né, da história do trabalho. Nas sociedades antigas, um trabalho ligado às sociedades escravistas, como na Grécia e na Roma, um trabalho que não era digno, um trabalho que era feito por um outro, que era um outro inferior. Depois você também tem na Idade Média valores ligados ao trabalho de uma forma negativa, porque o trabalho, os homens não queriam trabalhar muito, né? Eles queriam louvar a Deus. Então, a ideia do homem na Idade Média era se resguardar para um mundo extramundano, né? Para uma salvação que estava fora do mundo, fora de acumular riquezas. E a partir da modernidade, olha aí, nisso uma sociedade que desenvolve o capitalismo, a sociedade marcada por uma classe, né, que entra em ascensão, que é a burguesia. Você tem a incorporação do trabalho, controlando o tempo, transformando a vida do camponês, a vida das pessoas, constituindo uma outra ética e uma outra forma de lidar com todos os signos culturais. Por isso que ele diz que há uma ética positiva do trabalho que passa a ser construída na modernidade. E essa ética passa a valorizar o trabalho, negando então o ócio. Aí vamos entender aqui, eu já dei algumas pistas, porque eu estou falando do Max Weber, estou falando do seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Aí vejam só o comando da questão. O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade. Então, que nova mentalidade é esta, hein, gente, que está falando? Vamos aqui às alternativas. Olha só, alternativa 1, ou melhor, alternativa A. Reforma higienista que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril. Bom, não é isso. Essa ideia de reforma higienista ela acontece no século XIX. O texto está falando um pouquinho mais para trás e está falando de uma transformação na própria a relação do homem com o trabalho. Então, não é de uma reforma higienista que está se tratando.
Alternativa B, reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado, ou seja, um mundo que está fora aí das coisas divinas, né? Um mundo ligado à dimensão material. Então, veja que já acendeu a nossa luz, não é? E eu já falei do Max Weber e falei da reforma protestante, que vai mudar a lógica do homem moderno ao lidar com o trabalho. Então, a gente já vai sinalizar que esta é a alternativa correta, sim. E se você lembrar do que já foi explicado sobre o que o Max Weber coloca, ele vai dizer que os protestantes, na figura principalmente dos calvinistas, eles começam a valorizar o trabalho, o puritanismo, como uma ética de associar que esse trabalho quando o homem está trabalhando, ele também está louvando a Deus. Né? Então, vem os ditados: Deus ajuda quem cedo madruga. Essa parte a ética que liga aos valores, aí uma ideia de moral que começa a colocar o trabalho como algo divino, associado ao louvor a Deus. Então, são os protestantes que têm, na sua maioria, a consolidação daquelas famílias burguesas que já eram detentoras de um poder aquisitivo maior, que começam a valorizar o seu trabalho, a dizer que eu não estou acumulando riquezas, não estou ostentando, não é a ideia de serem, vamos dizer assim, gananciosos, mas é porque há uma predestinação, né? Eu nasci com sinais de salvação, como os calvinistas colocavam, e portanto o meu trabalho, que é um louvor a Deus, vai me glorificar. Veja como eu sou abençoado, né? Porque eu tenho recursos materiais aqui na terra. Então, essa é a alternativa correta. Vamos entender, então, por que não é a C? Força do sindicalismo que emergiu no esteio do anarquismo, reivindicando direitos trabalhistas. Bom, o texto ele não coloca o sindicalismo, que mais uma vez é um movimento do século XIX. Né? E isso viria depois. O texto está se posicionando já um pouco antes. Lembrando que a reforma protestante é do século XVI. Né? Tem todo um processo de transformação que vigora a partir desse século XVI. Alternativa D, vamos colocar aqui que essa aqui não é. E alternativa D, participação das mulheres em movimentos sociais defendendo o direito do trabalho. Bom, a questão não toca nisso. O texto nem fala, nem menciona as mulheres. A alternativa é visão do catolicismo que desde a Idade Média defendia a dignidade do trabalho e do lucro. Não, é justamente o contrário. E quem já assistiu a minha aula sobre o Max Weber e a ética protestante sabe que os católicos tinham uma visão de salvação diferente. Eles não queriam acumular, não queriam trabalhar mais. Né? A ideia era de uma salvação que estava extramundo. Então, por que eu iria trabalhar tanto? A ideia de trabalho associado à dignidade não existe para esse camponês católico na Idade Média. Na verdade, o trabalho ainda é algo, né, que faz com que ele pague seus pecados aqui na terra. Então, e a usura e o lucro, nem pensar, porque o lucro vem a partir do ganho em cima do tempo, né? E o tempo era de Deus. Então, como é que você pode ganhar dinheiro em cima, cobrando juros, né? Tendo lucro, sendo ganancioso? Então, essa ética não faz parte do católico na Idade Média. Por isso, mais uma vez, é a alternativa B a nossa resposta. Vamos para a nossa última questão comentada aqui nessa videoaula. Essa é uma questão, a questão 66, que vai tocar nas dimensões do patrimônio cultural e também dessa relação entre as culturas, nesse processo de hibridismo, de troca, né, entre uma cultura e outra, em alguns aspectos que prevalecem, por exemplo, numa lógica no Brasil colônia, no Brasil império e em outros lugares do mundo. Então, sempre que você estudar história, não esquece de dar uma atenção especial nas relações culturais daquele momento. Aqui nós vamos ter uma questão que nos coloca assim: um dos resquícios
franceses na dança são os comandos proferidos pelo marcador da quadrilha. A quadrilha que é uma dança, né, francesa e que vem para o Brasil aqui e passa a sofrer um processo de abrasileiramento. Então, seu papel é anunciar os próximos passos da coreografia. Olha aqui, o abrasileiramento dos termos franceses deu origem, por exemplo, ao soirée ou soirée, reunião social noturna, ordem para todos se juntarem no centro do salão, e o en arrière em en arrière, né, para trás, e en avant ou em avant para frente. Perdoe o meu francês, tá certo, gente? Então vamos ver aqui o comando da questão. A característica apresentada dessa manifestação popular resulta do seguinte processo histórico. Veja que eu estou falando de algo que era dos franceses e que aqui recebe ou passa por um processo de abrasileiramento. Então vamos lá. Alternativa A. Massificação da arte erudita, é isso que está dizendo. Massificação quer dizer levar a arte, que é uma arte sofisticada, erudita, né, está associada a um alto valor, para as massas. Então não é isso, o texto não fala sobre isso. Alternativa B, rejeição de hábitos elitistas. Não, em nenhum momento você tem uma menção a rejeitar algum hábito, mas há uma incorporação. Laicização dos rituais religiosos. Olha, laicizar é tirar esse aspecto religioso, né? Deixar algo mais, né, vamos dizer, no nível concreto, material, né? Até um pouco ligado ao mundo como ele é longe de rituais. Então a gente não está vendo aqui nenhuma ideia sobre isso, né? Sobre tirar aspectos religiosos dessa prática. Alternativa D, restauração dos costumes antigos. Não, também não se fala que estamos restaurando costumes. Ao contrário, está mostrando que as palavras elas se transformam em práticas culturais que também são abrasileiradas, que sofrem influência da cultura e viram uma outra coisa. A gente pode lembrar até do Nestor Canclini, né, que fala desse hibridismo. Então, alternativa E, apropriação de práticas estrangeiras. E é esta nossa alternativa, né, que responde à questão. Porque é verdade, aqui há uma apropriação, a gente pega uma prática de fora e a transforma. A gente está aqui falando de um processo de abrasileiramento. Isso não significa que a gente está apagando a cultura dos franceses, mas a gente está transformando aspectos da cultura que já falei em outras aulas que são dinâmicos. A cultura ela é algo dinâmico, ela não é parada no tempo, tá bom? Olha a nossa dica de citação, eu escolhi o nosso Paulo Freire, professor pernambucano, que dizia a seguinte pérola: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, antes do sujeito aprender a ler e a escrever, ele lê o mundo e ele precisa fazer essa leitura e essa interpretação. E assim eu espero que vocês o façam. Lembrem-se que a redação do Enem é um convite para que vocês reconheçam os temas como a infância e a juventude, a comunicação social, o comportamento social, o engajamento social, a valorização do conhecimento, o meio ambiente e o tema das minorias. Essas áreas que estão aqui elencadas são as áreas mais recorrentes e utilizadas nas redações e devem fazer parte do amadurecimento intelectual de vocês, porque todo sujeito, meus lindos e minhas lindas, tem um contexto e é preciso ler o mundo, é preciso entender as condições materiais da sua existência. Por isso, minha dica de hoje é o Paulo Freire. Vai lá, procura mais sobre ele e tenta entender o pensamento desse professor que foi importantíssimo para a educação brasileira. Meus seres que brilham, chegamos ao final da nossa videoaula. Então,
Missão cumprida por hoje. Eu espero que vocês tenham se divertido enquanto aprendem, assim como eu me diverti e aprendi muito ao elaborar essa videoaula para vocês. Lembrem-se que no nosso canal aqui no YouTube há outras videoaulas relacionadas ao projeto PRO-IFPE, com um material muito legal para que vocês obtenham êxito, a aprovação nas universidades que desejam. É isso, gratidão, brilhem, sucesso e até o nosso próximo encontro.